Oi, gente! Falei que eu ia voltar para esse YouTube e aqui estou eu para falar de um assunto maravilhoso que é sobre a minha viagem para Paris. Então, vamos lá? A primeira pergunta que todo mundo me fez assim que soube que eu ia viajar ou quando eu estava lá, viu nos stories e acompanhou a viagem, é sobre se eu ia a trabalho ou se eu ia a lazer. E a resposta é lazer. Eu realmente juntei um ano do meu salário pra ir e realizar esse sonho maravilhoso. Calma, gente, não é que eu peguei todo o meu dinheiro e não fiz mais nada, não. Eu conversei com pessoas que tinham essa experiência de viagem internacional. E eu acho que a primeira dica é essa: converse com pessoas que já foram. Então, eu sentei, conversei com eles rapidinho e nós calculamos que para ficar umas 2 semanas, eu teria que juntar, assim, mais ou menos 10 mil reais. Pra ficar tranquila, incluindo passagem, hospedagem, alimentação e o dinheiro para conseguir gastar lá. O segundo ponto, com certeza, é a hospedagem. Eu, como ia viajar sozinha, optei pelo hostel. Mas se você vai viajar em grupo ou até com 2 pessoas, eu acho interessante você fazer uma conta, porque de repente os custos de um hotel ou apartamento saem mais barato para você. Mas no meu caso, como eu ia sozinha, eu acho que o hostel é uma opção bem bacana. Eu fiquei em 2 hostels. O primeiro se chamava Enjoy e me deu uma sensação que parecia uma pousada ali, uma pensão bem calmo, bem tranquilo, e o banheiro era dividido por quarto. Então, ou seja, eu fiquei com 3 pessoas, eram as 3 pessoas que dividiriam um banheiro comigo e a gente só compartilhava mesmo na hora das refeições. Tinha uma sala especialmente para isso e é isso. O segundo se chamava Les Apulis. Eu não sei falar esse nome, mas tá aqui. Ele já era um hostel um pouco mais moderno, tinha até um bar lá que você poderia mexer na internet ou tomar uma cervejinha. Eles eram um pouco mais cool. E o quarto, tinha também essa coisa de dividir, mas você tinha já mais uma privacidade, tinha uma cortina pra você fechar e dormir tranquilo e ninguém ficar olhando você babando à noite. Só que o problema era o banheiro, que o banheiro era compartilhado, então, ou seja, todo mundo do quarto andar usava o mesmo banheiro, então às vezes tinha um problema de superlotação, mas isso era resolvido tranquilamente, até porque eu fugia das pessoas, né? Elas começavam, "What's your name?" E eu, "Tchau." Enfim. E é isso. Quanto eu levei? Então, se você é uma pessoa que é experiente, você junta o dinheiro e não é ansiosa igual a minha pessoa, você junta o dinheiro e troca tudo na casa de câmbio. Eu não, cada 100 reais que eu juntava ou cada 50 reais que eu pegava, eu ia na casa de câmbio e trocava o dinheiro. Nunca façam isso, gente, porque você começa... cada vez que você vai, você paga uma taxa da casa de câmbio. Você não precisa esperar pegar todo o seu dinheiro para trocar. É natural, ao longo desse 1 ano, que eu fizesse essas trocas, mas não do jeito que eu fiz, que era qualquer 200 reais, 300 reais, ir lá correndo e trocar. Não, o ideal é você pegar e juntar valores mais robustos e ir trocando de acordo com a variação, porque você pode se beneficiar com os valores e taxas da casa de câmbio que naturalmente acontecem. Então vamos fazer uma conta de quanto eu gastei. Eu gastei 2.500 na passagem, mais ou menos 1.500 na hospedagem e uns 4.200 que eu troquei para euro, que na época deu uns 1.000 euros, assim,
Ou seja, eu gastei uns 8, 9 mil reais para fazer essa viagem. Antes de tudo, antes de chegar lá, eu também pensei e pesquisei sobre os lugares que eu queria visitar. Quais eram os lugares que eu realmente estava afim. E quando eu cheguei lá, eu já estava mais direcionada. E uma coisa que eu queria muito é conhecer o Palácio de Versalhes. E, gente, realmente é uma coisa assim, ai, não sei falar. É uma coisa assim maravilhosa, porque parece que nada lá é real. Eu tive que sair muito cedo, né? Porque para você visitar o palácio, você tem que separar um dia inteiro, porque é em outra cidade. Então você tem que pegar um trem. Inclusive, uma dificuldade muito grande de chegar até o meu destino foi que em Paris, nos metrôs, trens e etc, tem a comunicação em inglês, a comunicação em francês e a comunicação em espanhol. Lá nessa cidade que eu fui visitar para chegar até o palácio, só tinham a parte em francês. Então, na volta, eu não sabia que o trem não ia para Paris, então eu fiquei um pouco perdida, mas no final, assim, deu tudo certo, cheguei no meu hostel. Mas essa não foi a primeira coisa que eu fiz. A primeira coisa que eu fiz foi ir até a torre. E eu cheguei na torre, parecia um filme, porque tudo lá, assim, eu evitei muito não ser aquela brasileira que chega em países europeus e se deslumbra, mas não tem como, gente. Parece realmente uma cena de um filme e eu fiquei encantada. E sem contar, uma coisa interessante é que os ônibus e trens lá funcionam super. E tem trem, e tem metrô, e tem a cada esquina. Então você não, mesmo que você se encontrar perdido, você pode pegar um trem, que lá vai ter todas as baldeações e tudo certinho para você conseguir voltar. E vamos lá, algumas dicas extras. A primeira dica é que eu usei muito o celular e muita internet no meu celular. Eu comprei um chip aqui no Brasil, que foi realmente o salvador da pátria lá, enquanto eu fazia as minhas caminhadas. Tive a opção de ter um mapa, mas o Google Maps agilizou muito quando eu quis fazer uns passeios a pé, não depender tanto de um ônibus. Segunda dica, falando em ônibus, eu, nos primeiros 2 dias, peguei um ônibus que fazia um city tour pela cidade e isso foi bem bacana porque eu já ia percebendo o que ficava perto do que, percebi que a torre não ficava perto do Louvre, tudo junto assim, misturado como a gente vê nos livros, e isso foi uma dica do Thiago. Como eu consegui entrar nesses museus e ver tudo que eu queria? No segundo hostel eu tive essa facilidade porque na recepção a moça conseguia me ajudar, eu me comunicava com ela com o meu português, meu inglês, minhas mímicas, e ela entendeu, me ajudou a comprar para o Museu d'Orsay e para o Palácio de Versalhes. Os museus, se você não tem condições de pagar um guia e o museu te oferece a opção de uns radinhos, assim, para você ficar escutando enquanto caminha pelo museu, aproveita, gente, porque faz todo sentido. Você conhece mais sobre a obra do que você chegar e só ver e passar reto, sem saber muito a história, o porquê a obra tá ali. Isso pra quem gosta de arte. Quem não gosta, só quer dar um rolê, tirar uma foto, colocar hashtag no Instagram, também ok. E olha só que legal, uma dica que eu já sabia, mas a minha professora maravilhosa me alertou no dia. Eu fui no dia 2 de julho e todo primeiro final de semana do mês, todos os museus da cidade são grátis. Então, no primeiro domingo, eu aproveitei para visitar o Museu do Louvre. Só que é uma coisa que eu não recomendo, porque começa a ser gratuito a partir das 6 horas e fecha mais ou menos às 8 horas. Então você fica com 2 horas para ver aquele museu enorme e não dá certo. Sim, realmente você acha que você para na Mona Lisa, só que tem um museu inteiro para ver, e quando você percebe já tá fechando a porta e você tem que sair. Então é uma coisa que eu não recomendo. Se você for,
nesse primeiro domingo, que vá muito cedo e aproveite outros museus que abram mais cedo e que a fila não seja muito grande, né? Às vezes compensa mais pagar do que toda essa loucura. Gente, tava muito calor e eu ficava muito tempo na rua. E assim, protetor solar e água, assim, basicamente era um mantra da vida. E com isso, assim, muita água, o que acontece? Você quer fazer xixi. E pra achar banheiro naquela cidade? Sério, gente, eu quase fiz xixi nas calças numa avenida, assim, que parecia uma 25 de março, de tão movimentada que era. Eu tive que entrar no McDonald's da vida, implorar para que a pessoa, o segurança da porta do banheiro, fosse me entender, porque eu tava no meu momento ali que não sabia nem que xixi em francês é pipi, então você vê o nível do nervoso e o xixi escorrendo, e eu fazia sinais e ele não entendia, até que usei o que todo mundo tem que usar. Mentira, todo mundo tem que fazer uma aula de inglês básico. Eu usei o Google Tradutor e ele me entendeu e fez o favor, a gentileza, Deus honra muito esse homem, que foi de usar o banheiro, mas lá os banheiros são trancados com um código, então eu teria mesmo que consumir para entrar no banheiro. Os banheiros do McDonald's são trancados com senha. Gente, as lojas. Confesso que eu tava um pouco ansiosa para entrar na loja e uma das lojas que eu estava assim pensando muito era a primeira loja da Chanel, então eu consegui entrar lá tranquilamente. E vi, assim, pude sentir um pouco, senti que a Chanel pisou com o seu primeiro taillé ali. E também visitei a Galeria Lafayette. E lá eu pude perceber como as vitrines eram montadas, como os vendedores atendiam. E realmente foi um momento, assim, de inspiração total. Eu queria até abrir uma loja lá no meio de Paris. Eu acho que um dia eu vou realizar esse sonho. E eu também fiz algumas pesquisas na H&M, na Zara, pra ver o que tava rolando de tendência. E uma coisa que me surpreendeu bastante foi o look das francesas, que a gente acha que elas são super todo dia de salto, mas na verdade não, são vestidos mais fluidos, rasteirinha, uma bolsa boa e tá tudo certo, assim, uma coisa mais cool, vamos dizer assim. Mas sempre com um brinco, uma pulseira, um colar que chamasse um pouco mais de atenção. Eu andei muito, então de todos os sapatos que eu levei na viagem, o meu melhor amigo foi um tênis básico. Não caiam nessa, sabe? De levar muita coisa, salto, assim. Você pode levar um ou dois pra deixar ali, vai que você tem uma festa, uma coisa. Mas não se segure muito nisso, porque o basicão ali é o tênis de todo dia e tá muito bem, muito ótimo. O que eu mais gostei, com certeza o que eu mais gostei foi a torre. Assim, a torre pra mim parece besta falando, né? Assim, você foi em tanto lugar, mas pra mim acho que a torre foi o marco. Ela é tão simples, mas tão mágica, e você via até as pessoas fazendo piquenique. Eu achei isso uma experiência bem bacana. O que eu menos gostei foi o hostel, que era mais cool, assim, porque ele tinha festa todos os dias e eu era uma senhora que ia dormir às 9 horas, então às 9 horas começava um sonzada lá embaixo e eu ficava muito chateada, muito angustiada, mas... E foi assim que eu fiz a minha primeira publi internacional. Eu sem falar inglês, olha isso, gente. Desci porque eu tava angustiada com aquela barulheira. E aí um moço, um dono de restaurante, me encontrou e perguntou se eu não queria experimentar ir no restaurante dele, que era do lado do hostel, ao lado do hostel. E eu disse que sim, que eu queria, mas perguntei o how much, quanto era o prato, e aí ele falou que se eu fosse lá e tirasse uma foto, eu não pagaria nada. Então eu já fiz a minha publi, aí eu já me senti. Foi uma das coisas que eu menos gostei, o barulho, mas que acabou me ajudando, assim, né?
de um certo jeito, de uma certa forma foi até bom. Acho que respondi todas as perguntas que tinham me feito. Se eu não respondi alguma, comenta aqui, porque eu acabo ligando essa câmera e esquecendo das coisas. Eu tenho muita história pra contar. Só que eu acho que o principal desse vídeo é, se você tem um sonho, poupa seu dinheiro, se organize, se planeje. Vai ter momentos que você vai querer desistir, vai ter momentos que você vai esquecer do seu propósito e do seu sonho, mas é isso, gente. Perseverança é a palavra. E, fim. Beijo e até a próxima.